Meus prezados irmãos e queridos amigos da TV Caminho Livre, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos continuar tratando da questão dos mortos. Antes, porém, é necessário deixar claro mais uma vez que eu não estou aqui tentando fazer juízo de valor de quem acredita na imortalidade da alma, de quem acredita na existência de inferno e na ideia do tormento eterno. Não estamos fazendo juízo de valor aqui, certo? Tenho amigos, irmãos que creem nisso. Para mim são meus amigos, meus irmãos, vão continuar sendo, né? Pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, eu os respeito a todos. Mas vamos lá. Eu quero analisar alguns textos que dariam, pelo menos em sua superfície, a ideia de que a alma é imortal, de que o inferno existe e de que o tormento eterno será uma realidade. Então vamos lá, eu começo com 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, onde Paulo diz assim: Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Vamos lá, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Entre essa ideia de deixar o corpo e habitar com o Senhor, há um lapso de tempo. Daqui a pouquinho eu posso, inclusive, exemplificar isso, tá? Essa questão do lapso de tempo entre deixar o corpo e habitar com o Senhor. Daqui a pouquinho, quando a gente estiver analisando Filipenses 1:23, que é outro texto que eu quero analisar nesse vídeo aqui, a gente entra com mais clareza nessa questão. Mas vamos ficar nesse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8. Temos tal confiança, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo prefere deixar o corpo para habitar com o Senhor. Bom, se você fica apenas e tão somente nesse texto, a impressão que dá é que aqueles que creem na imortalidade da alma, eles estão corretos, né? Se você fica somente nesse texto. Agora, se você procura se atentar ao que o contexto de 2 aos Coríntios capítulo 5 está tratando, você vai ver que não é bem assim. Você vai ver que não é bem assim. Você tem que entender por que Paulo preferia deixar o corpo para habitar com o Senhor. Segundo esta pressuposição imortalista, Paulo hoje, assim como todos os crentes, estão na presença do Senhor, não é? Mas vamos analisar o capítulo 5, 2 aos Coríntios, a partir do verso 1. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, olha só, casa terrestre e tabernáculo são conceitos metafóricos utilizados por Paulo para se referir a quê mesmo? Ao corpo. Olha, casa terrestre, tabernáculo. E ele está dizendo, olha, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Olha outra metáfora, conceito metafórico, que faz referência ao corpo. Então ele diz, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, corpo, não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Então quer dizer que se essa casa terrestre, este tabernáculo terrestre se desfizer, ou seja, se ele morrer, se esse corpo morrer, nós teremos, segundo Paulo, um edifício, uma casa eterna nos céus. Ou seja, edifício e casa são conceitos metafóricos que referem-se e procuram referir-se ao corpo. São uma referência metafórica ao
corpo. Então, o que a gente vê aqui é a substituição de algo corruptível por algo incorruptível. A substituição de algo terrestre que se desfaz, né, que morre, que perece, por algo que não se desfaz, que não morre e não perece. Essa é a ideia de substituição aqui. Aí ele continua dizendo, e por isso, neste tabernáculo, que tabernáculo? Neste corpo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Veja, neste tabernáculo a gente geme, a gente sofre, a gente sofre dor, a gente morre. Mas nós, assim como o apóstolo Paulo diz aqui no texto, no versículo 2, desejamos muito ser o quê? Revestidos da nossa habitação celestial. Ele não quer ficar nu. Ele não pretende ficar nu. Ele pretende trocar uma espécie de casa, uma espécie de tabernáculo, uma espécie de corpo que morre, que perece, que se corrompe, por um corpo que não se corrompe. Uma habitação celestial. Ele não quer ficar nu. Essa é a ideia que ele está passando aqui. Desejando muito ser revestidos. Bom, verso 3. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Agora, ele já transpõe a questão da materialidade do corpo para a questão da espiritualidade, ou seja, temos que estar, antes de desejarmos a nossa habitação celestial, temos que estar o quê? Vestidos com o que mesmo? Com a justiça de Jesus Cristo. Essa é a nossa veste. Então, antes de desejarmos o nosso edifício, né, celestial, a nossa casa não feita por mãos humanas, a nossa habitação celestial, nós temos que estar revestidos primeiro com a justiça de Cristo. Verso 4. Pois nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, não porque a gente quer andar por aí como alma penada, fantasminhas camaradas, nus. Nós não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Não é isso que eu acabei de dizer para vocês agora? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. 6. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, que corpo? Esse corpo terrestre, este corpo perecível, este corpo corruptível. Enquanto estivermos aqui, o que ele diz? Estamos ausentes do Senhor. Por que ele diz isso aqui? Convém abrir um parênteses aqui. Por que ele diz que, enquanto estivermos neste tabernáculo, nesta casa terrena, né, nós estamos ausentes do Senhor? Vamos abrir um parênteses e vamos a Paulo. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos lá? Para você entender o que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, é necessário que você entenda o que ele disse também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 35. É uma leitura demoradinha, mas é bom para deixar clara essa questão de sabermos se Paulo, aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, está tentando trazer a ideia de, ou ensinar um conceito de alma imortal, certo? Vamos lá, então. 1 aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, está se utilizando, trazendo a analogia da semente do trigo,
para falar sobre a questão do corpo, tá? Na ressurreição. Veja, na ressurreição. Então vamos lá. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Nós estamos habitando em corpos terrestres. Mas Paulo está dizendo que há corpos celestiais. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Agora prestem atenção nisso aqui, meus irmãos. A partir do verso 42 ele diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, esse corpo aqui, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita o quê? Corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Se tornou um ser vivente. Se tornou uma alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Agora um parentezinho dentro desse parentesão. Jesus possuía um corpo etéreo? Não. Imaterial? Não. Embora ele fosse espírito vivificante. Jesus tinha corpo. Aliás, né, depois que ele se encarnou, Jesus sempre teve um corpo. E depois da ressurreição, da sua ressurreição, ele ressuscitou de forma gloriosa. O seu corpo hoje é glorioso. Mas não deixa de ser, Jesus não deixa de ser o quê? Espírito vivificante. Mesmo sendo espírito vivificante, Jesus tem um corpo. Fecha parênteses. Parentezinho. 46 em diante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Então, Paulo está falando do corpo aqui. Ninguém vai andar nu. Ninguém vai andar nu, ou seja, sem corpo. O andar despido aqui, essa expressão andar despido aqui, em Paulo, significa sem corpo. Não é sem vestimenta. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. Está falando de Adão. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Veja, são feitos do pó da terra. A alma que Deus incutiu em Adão lá no início, quando formou ele do barro, da argila, ela se incorporou no pó da terra. A alma que Deus fez o quê? O fôlego de vida que Deus fez o quê? Soprou nas narinas de Adão. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Veja por que Paulo disse que enquanto ele estava nesse corpo fraco, corruptível, mortal, esse corpo natural, essa casa terrena, este tabernáculo perecível, ele não podia, ele estava ausente do Senhor. É por isso aqui, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso é que ele disse, lá em 2 aos Coríntios 5, 7,
que, enquanto nesse corpo, ele estava ausente do Senhor. 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Ele está falando do que mesmo aqui? Nem todos dormiremos. Por acaso Paulo estaria dizendo que existirá uma classe de pessoas que não dormirá? Ridículo, né? Ridículo. Essa é uma pergunta retórica. É óbvio que ele está falando da morte. Nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Tanto os vivos, que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, quanto os mortos, que ele ressuscitará por ocasião da sua volta. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E no meu vídeo passado, eu me utilizei de novo daquela situação hipotética, né? Imagine as almas dos crentes lá no céu, né? Gozando a eternidade no paraíso, junto com Deus, Jesus, enfim, os anjos. Jesus reúne essa galera toda de almas, né? Almas imateriais, autônomas, supostamente imortais, e diz para eles: agora vocês vão ter que voltar. Vocês vão ter que voltar porque eu vou voltar à Terra para trazer vocês, eu vou ressuscitar vocês, porque vocês morreram. Todos vocês que estão comigo agora aqui, vocês morreram, né? Então eu vou precisar trazê-los à vida de novo. É até ridículo, porque eles estavam vivos, morreram e agora estão vivos. Porque são, supostamente, almas imortais. Então a morte, o que é a morte, então? O que é a morte? Nada mais do que aquilo que os espíritas dizem que a morte é, um portal. Você sai de um tipo de vida, passa pelo portal, chamado morte, e entra num outro tipo de vida, numa outra condição de vida. Então quer dizer que a morte praticamente não existe. Ela não existe. Então imagine Jesus dizendo para todos os crentes que estão em alma e material no céu: olha, vocês vão ter que voltar para o túmulo porque eu vou ressuscitá-los, trazê-los à vida de novo. Mas como se a gente está vivo? Alguém poderia dizer para ele: Senhor, mas a gente está vivo. Vocês estão entendendo? A falta de nexo espiritual nessa questão, veja, eu não estou aqui buscando um nexo, buscando uma lógica do ponto de vista da ciência humana. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou buscando um nexo, uma lógica, justamente do ponto de vista espiritual. Afinal, morreram, mas não morreram? Morreram, mas estão vivos? E agora Jesus vai ter que mandar descer, porque ele vai ter que ressuscitar esses. Ora bolas, vai ter que descer todo mundo. Então, quando Paulo diz aqui, olha, nem todos dormiremos, é um conceito para o qual a gente precisa prestar atenção. Aí, você, que é imortalista, pode chegar em mim e falar assim: não, ele está falando justamente só do corpo. O que morre é só o corpo. A alma continua viva. Por isso que ele fala do sono do corpo e não da alma. Esse é o argumento. Paulo está falando aqui, tanto Paulo quanto Jesus, fala do sono do corpo, não do sono da alma, porque a alma não dorme. Veja, olha como é inconsistente essa coisa. Eu já discuti esses detalhes nos meus 2 vídeos anteriores. Volto a discutir. A gente vai ter que remexer nesse negócio, né, até a gente chegar num consenso. Você vai continuar sendo imortalista e eu vou continuar crendo no sono da alma. Por quê? Alma imortal pressupõe o quê? Que ela é, então, no quesito imortalidade, igual a Deus. Você há de convir comigo que é isso. Se a alma é imortal, ela é igual a Deus. Se a alma é imortal, pressupõe-se com isso que ela nunca foi criada. Ela sempre existiu. Não teve princípio. E não terá fim se ela é imortal. Porque antes ela estava numa condição de pureza. Antes de Deus criar corpo para essas almas. Ou corpos para essas almas, né? Quando criou a terra, criou o ser humano. Então essas almas estavam no estado de pureza, estavam tranquilinhas lá, sabe-se lá onde, em que dimensão for.
Estavam tranquilinhas, ainda que fosse, supostamente, na presença de Deus, mas eles estavam legais, perfeitas, né? Vivendo a vidinha, a vidinha etérea delas. Aí Deus decide colocá-las num corpo, e aí o negócio desanda. E agora elas vão ter que viver eternamente, porque são imortais, num tormento eterno. Pelo amor de Deus, gente, raciocina nesses detalhes. Porque são, veja, são deduções, são desemboques conceituais que a gente precisa alcançar quando se pensa em alma imortal. Quando se pensa em alma imortal. Então, veja, se a alma não é imortal no que diz respeito a ser igual a Deus, porque Deus é imortal, então ela é imortal, mas ela não existiu eternamente. Ela foi criada num determinado tempo da eternidade pretérita. Seria isso? Ela foi criada. Então ela é uma criatura. Então ela é uma criatura. E nenhuma criatura, a Bíblia não diz. Veja, são 2 pontos. Primeiro, se a alma é imortal no que diz respeito a ser igual a Deus, Deus então, né, ele compartilha a imortalidade com almas, com as almas. Esse é o ponto. O segundo ponto é, se não for assim, então ela foi criada. A alma imortal, ela foi criada num determinado tempo, período ou circunstância da eternidade pretérita. E ela então é uma criatura. Ela seria uma criatura, né? Tem que falar assim. Seria. Então ela seria uma criatura. E essa criatura que nem não existia num determinado tempo da eternidade pretérita, que no entanto foi trazida à vida por Deus, porque Deus a criou imortal, ela vai permanecer agora eternamente sendo imortal, ou o quê? Ou no corpo de santos, porque é isso que significa a ressurreição, ela se reintegrar a um corpo, e voltar à vida, vê se pode um negócio desse. O conceito de ressurreição traz isso, né? Voltar à vida. Ou então ela vai permanecer como alma no tormento eterno para sempre, para todo sempre. E ela, para se manter viva, ela dependerá de Deus. Deus então terá que preservar a vida dessas almas que forem condenadas, porque se Deus não as preservar, elas poderão morrer. Então, logo elas dependem de Deus, elas não são essencialmente imortais, porque foram criadas numa determinada circunstância. E se não foram criadas, repito, estão, em termos de imortalidade, na igualdade com Deus. Isto é um absurdo teológico gigantesco. Gigantesco. Verso 53 de 1 Coríntios 15. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Como é que o corpo corruptível vai se revestir da incorruptibilidade? Quando e como? Quando Jesus voltar e ressuscitar os mortos, esses que dormiram, com corpos agora incorruptíveis, transformados. Que é o que Paulo diz em Filipenses 3, 20 e 21. Nós vamos para lá daqui a pouquinho. Vocês estão vendo? O que é corruptível tem que ser revestido e não ficar nu. Em condição de alma, etérea, imaterial. Vocês estão... Gente, pelo amor de Deus, observem a lógica, o nexo espiritual da palavra de Deus. É só isso que eu estou querendo. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando é que isso vai acontecer? O corpo mortal, esse corpo aqui, ele tem que ser revestido da imortalidade. Ele não tem que andar nu, despido, como alma etérea. Não. O corpo que morre, ele tem que ser substituído por um corpo que não morre. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso na volta de Jesus,
E o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo está concordando com João quando diz que a morte será tragada pela vitória. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Isso aqui, ó. Calma que nós vamos voltar lá para 2 Coríntios capítulo 5, mas vamos abrir agora em Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20. Vamos ler aqui. Vamos ser mais objetivos para a gente não perder tempo. Esse capítulo 20 aqui, nesse trecho que a gente vai ler, está descrevendo a ressurreição dos ímpios, tá? A ressurreição dos ímpios. Porque todos os ímpios que agora, segundo os imortalistas, estariam no fogo do inferno, aqui no seio da terra, eles vão ser trazidos de volta à vida. Sendo trazidos de volta à vida, na verdade eles estão vivos, mas eles terão que ser revestidos de um corpo, e aquele corpinho com o qual eles foram para o inferno, né? Morreram e as suas almas foram lá, estacionaram lá no suposto inferno. Então eles vão ter que ressuscitar. E ao ressuscitar vem em corpo, certo? Então, Apocalipse 23 em diante diz: o mar entregou os mortos que nele estavam. Entregou como? Deus ressuscitou os mortos que morreram no mar. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. A morte e o inferno significa que é o lugar onde as almas imortais estão em tormentos. Significa então que todos que morreram e todos que foram parar lá no inferno, eles vão ressuscitar. Veja, quando a Bíblia fala aqui de inferno, os imortalistas acreditam que a Bíblia está falando de um lugar onde os mortos, em condição de almas imateriais, estão sofrendo. Então elas terão que voltar o quê? Elas vão voltar, elas serão ressurretas. Embora a ressurreição, se a gente analisa esse conceito de alma imortal, não tem sentido, porque a alma não morre, como que a alma pode ressuscitar? Então, o que ressuscita é o corpo, né? Mas as almas, para o corpo ressuscitar, tem que se integrarem a ele de novo. Então a alma só tem utilidade quando ela está junto com o corpo, né? Beleza. E foram julgados um por um segundo as suas obras. E olha aqui. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja, o escritor aqui, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele está aplicando uma personalidade à morte. Ele fala da morte como se a morte fosse uma personagem, que é aqui no Apocalipse, verso 14, foi lançada juntamente com o inferno. Parece que é o casamento de uma senhora chamada morte com um senhor chamado inferno. Então ele também atribui uma personalidade ao inferno, para que os dois sejam lançados onde? Olha aqui, no lago de fogo. E o que significa isto? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então quer dizer que a morte deixará de existir. Porque este lago de fogo, sobre o qual João fala, ele está aqui na superfície, porque os mortos foram trazidos à vida. Quer dizer então que esse lago de fogo, ele permanecerá flamejando na superfície da terra. Vocês estão observando outra incoerência aqui? Outra incoerência para quem é imortalista. Então as almas saem do inferno, suposto lugar onde elas estão em condição de almas imateriais sofrendo o tormento do fogo,
voltam para o corpo com o qual elas morreram, foram para o inferno, né? Voltam para aquele corpinho que foi destruído na sepultura, voltam à vida corporal e agora são lançados no lago de fogo. Veja, o lago de fogo, esse lago de fogo aqui não é um inferno. Não é um inferno. Elas saíram do inferno e se incorporaram de novo. Eu tenho que usar expressões espíritas para me referir a crenças cristãs, de gente cristã. Impressionante. E agora ela é lançada no Lago de Fogo. O Lago de Fogo está aqui, gente. O Lago de Fogo não tem nada a ver com o inferno, não. O próprio texto deixa claro, o inferno seria um lugar e o Lago de Fogo seria outro lugar, outra coisa. Porque as almas sairiam de lá. Veja, a morte e o inferno são lançados no Lago de Fogo. Isso quer dizer o quê? Que eles deixarão de existir. É simplesmente isso. Eles deixarão de existir. É só isso que significa. E aí, eu abro em Malaquias, capítulo 4, versos de 1 a 3. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. É esse dia sobre o qual Apocalipse 20 está falando. O ímpio, ele vai queimar no lago de fogo aqui, ó, na superfície da terra. Ele vai queimar aqui, enquanto ele tiver que queimar, segundo o juízo do próprio Deus. E depois ele se transformará em cinzas. É a aniquilação total. Aniquilação total. É isso que significa morte e inferno sendo lançados no lago de fogo. É isso que significa. Senão o lago de fogo vai ter que durar eternamente aqui na superfície da terra. Aqui na superfície da terra. E é para cá que todos os salvos virão. Nós só vamos passar 1000 anos no céu, mas o nosso lar é aqui. Os justos herdarão a terra. Nosso lar é aqui. E Deus vai mudar de endereço por nossa causa. Deus vai habitar conosco, aqui, nesse planeta, restaurado, renovado. Não pode haver, nesse planeta renovado e restaurado, um lugar chamado Hades, ou inferno, onde supostamente almas imateriais estejam pegando fogo pelo resto da eternidade, ou pela eternidade toda. Enquanto nós estamos aqui no bem bom, estaremos sabendo que tem um lugar no seio desta terra renovada por Deus, onde as pessoas estão em condição imaterial, objetos do tormento eterno, para sempre. Vocês estão de brincadeira acreditar nisso? Olha, é preciso ter muito mais fé para acreditar nisso do que acreditar no sono da alma. Por que essa questão do sono da alma causa tanto incômodo? Porque a alma, ela está associada a um corpo. A alma está associada à humanidade. Enquanto não existia humanidade, não existia alma.
Será que é difícil entender isso? Voltemos a 2 Coríntios, capítulo 5. Por isso temos confiança, sempre confiança, e sabemos que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Enquanto nesse corpo aqui, a gente está ausente de Deus mesmo. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então fé não tem nada a ver, a fé de hoje não tem nada a ver com aquilo que a gente visualiza, né? Oftalmologicamente. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Quer presentes, quer ausentes. Então ele fala de presença. Ele fala de ausência. E no verso 10 ele diz, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja, gente. Paulo então estava ensinando aqui no versículo 8 a questão da imortalidade da alma? Claro que não. No próprio capítulo 5 aqui, ele está deixando claro que ele desejava ser revestido com o quê? Com a habitação celestial, ou seja, um corpo celestial, que é sobre o que ele fala em 1 aos Coríntios, capítulo 15. Paulo não desejava andar nu. E outra, quando ele diz aqui, temos tal confiança, preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor, ele não faz referência aqui a um negócio chamado lapso de tempo entre deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha aqui, ó. Entre deixar o corpo, que significa morrer, e habitar com o Senhor aqui, existe um lapso de tempo aqui, ó. É a mesma coisa que pode ser aplicada, abra lá, em Filipenses capítulo 1, verso 23. Ele diz assim, olha, estou cercado pelos dois lados, viver ou morrer. É por esses dois lados que ele estava cercado, viver ou morrer. Então ele diz, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Quer dizer que é o mesmo conceito que ele utiliza aos Coríntios, capítulo 5, verso 8. O que é incomparavelmente melhor. Aí no verso 24 ele diz, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. Então quer dizer que partir significa morrer. Morrer, partir, morrer. E ele diz aqui antes, ó, porque para mim, verso 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então ele diz, partir, morrer e estar com Cristo. Mas entre o partir e estar com Cristo, existe um lapso de tempo. O que é o lapso? É a falta de algo. Algo que não é perceptível. Algo para o qual, ou do qual não se tem consciência. Não se tem consciência. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu morava na Irlanda e serviu para mim entender mais ainda essa questão aqui, desse lapso de tempo. Teve um dia que eu trabalhei pra caramba lá. Eu ralei que nem burro de carga lá na Irlanda, né? E teve um dia que eu trabalhei demais. Talvez tenha sido o dia que eu mais me esforcei em toda a minha vida. Mais trabalhei, mais andei, carreguei peso, enfim, uma coisa horrorosa. Ok. Cheguei em casa por volta de 6h30, é claro ainda, né? Lá no verão, o sol se põe mais tarde, entre 9h30 e 10h da noite. Cheguei em casa às 6h30, tomei um banho e jantei. 7 e pouquinho da noite, que ainda não era noite, eu já estava na cama absolutamente exausto, como eu nunca tive em toda a minha vida. E assim que eu repousei a minha cabeça no travesseiro, eu adormeci. Adormeci de tal forma, mas de tal forma, foi a única vez que eu experimentei isso. Meu corpo estava tão extenuado que foi como se meu corpo tivesse desligado. Instantes depois, escuta o que eu estou falando aqui para vocês, para que vocês entendam essa questão do lapso de tempo entre partir e estar com Cristo. Instantes depois, eu abro os olhos
e vejo pela janela o dia claro. Aí eu pensei, caraca, eu só dormi 5 minutos e ainda não, né? Só dormi 5 minutos, ainda estamos durante o dia, o sol nem se pôs ainda. Essa foi minha ideia. Mas quando eu olhei no relógio e vi que era 7 horas da manhã do dia seguinte, eu dormi quase que 12 horas ininterruptas. Mas quando eu abri os olhos e vi que o dia estava claro, eu pensei, poxa, o sol nem se pôs ainda, eu dormi uns 5 minutos. 5 minutos, quando eu olhei no relógio, eu vi que era 7 horas da manhã do dia seguinte. A sensação que eu tive é de que eu havia dormido no máximo há 5 minutos atrás. E eu estava extenuado ainda. Estava me sentindo cansado ainda. Só que o meu cansaço foi tanto que o meu corpo se desligou completamente. Meu cérebro parece que ele adormeceu, de tal forma que eu não sonhei, não tive sonho, não tive nenhum tipo de pensamento, nada, 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 nada. Eu adormeci 7 e pouco da noite e acordei, olha aqui, com aquela sensação de 5 minutos depois. Com aquela sensação de 5 minutos depois, 7 horas da manhã do dia seguinte. Ou seja, houve um lapso de tempo que eu perdi nessa noite. Eu não tive consciência desse tempo que passou entre eu me adormecer e acordar no dia seguinte. Eu não tive consciência, percepção desse tempo, porque eu não sonhei, nada aconteceu comigo. Até o meu cérebro se desligou de tão cansado que eu estava. Então, quando Paulo quer dizer aqui, olha, tem um desejo de partir, morrer e estar com Cristo, existe um lapso de tempo sobre o qual ele não tratou especificamente aqui no versículo. Mas, olha só, a gente tem que entender todo o contexto. Se nós estamos em Filipenses, procuremos entender o contexto no qual ele fala, sobre o que ele fala, né? Sobre a realidade daquilo que ele fala. Então leiam comigo o seguinte, olha aqui. Leiam comigo. Filipenses 1, verso 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até que dia? Até que dia Deus vai completar a obra que ele começou em nós? Veja, ele começou a obra, ele completa a obra. Mas até que dia ele vai completar a obra? Até que dia? Até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? O dia da volta dele. É o dia da volta dele. Então, Paulo, quando fala sobre essa esperança que todos deveríamos ter, ele está falando de uma esperança que ainda não havia se concretizado na vida de ninguém e só se concretizaria a partir da volta de Jesus. Olha o que ele diz no capítulo 2 de Filipenses, verso 16. Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. No dia de Cristo é que ele poderá se gloriar. Então, o desejo de partir, morrer, estar com Cristo, isso aqui acontece no tempo, ó. Partir, morrer. Agora, estar com Cristo acontecerá quando? Quando Jesus voltar. É só quando Jesus voltar que ele poderá se gloriar. E aqui em Filipenses 3, 20 e 21, o que ele diz aqui? Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Veja, gente. Veja. Então, Paulo, quando ele fala dessa esperança de vida eterna, ele tem em mente o quê? O momento da volta de Jesus. O evento volta de Jesus. Paulo, quando disse, tendo desejo de partir e estar com Cristo, ele não quis dizer que, ao morrer, ele já estaria com Cristo. Não foi isso que ele quis dizer.
Paulo não era uma pessoa contraditória, nunca foi um apóstolo contraditório. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não poderia se contradizer porque Deus não se contradiz. Paulo não queria andar nu. E o que seria andar nu? Sem corpo. Porque esse, o entendimento que se tem quando você lê 2 Coríntios capítulo 5, do 1 até o 10, e quando você lê todo o 1 aos Coríntios capítulo 15, do versículo 35 até o versículo 55. Então, a morte deixará de existir. Isso significa o quê? Que pessoas supostamente mortas estarão eternamente num lugar chamado inferno? Ou no lago de fogo, que é muito pior. O lago de fogo, ele está na superfície. Que é quando Deus condena os ímpios ao lago de fogo. Uns queimarão mais, outros queimarão menos. Mas todos, como diz o profeta Malaquias, se tornarão cinzas debaixo dos nossos pés. Então veja, afirmar o sono da alma não é afirmar algo herético. Não é afirmar algo herético. Eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios, capítulo 6 primeiro. Estou terminando, tá? Não vai demorar muito mais não. 1 Coríntios capítulo 6, primeiro a gente lê o verso 15, depois o 19 e 20. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Versos 19 e 20. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O que eu quero dizer quando eu li esse texto aqui? Que aparentemente não tem nada a ver com o tema nosso, que nós estamos estudando aqui. O que eu quero dizer é que o corpo, enquanto santuário de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, o corpo é que é o santuário. Uma alma imaterial jamais poderá ser, ou jamais poderia ser, templo do Espírito Santo. Alma, espírito, são termos que são muito mal interpretados pela cristandade. Quando a Bíblia fala de corpo, alma e espírito, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, sejam conservados íntegros, né? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ele não está querendo dizer que corpo, alma e espírito são três elementos distintos. Não, ele está tratando de uma unidade apenas. Assim como Deus é um em três. Nós somos um em três. Corpo, alma que é vida, espírito, que tem um sentido de mente. É algo imaterial. Não no sentido de uma alma autônoma que seja imortal. Então, de novo, eu tenho que dizer o seguinte, a alma, ela está associada a um corpo e tem que estar associada a um corpo para que seja alma. Alma dos homens. A alma tem que estar associada à raça humana. Não há alma sem associação com a raça humana. Será que vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Deixa eu ver se eu encontro um outro texto aqui para encerrar esse assunto. Não o assunto, mas esse vídeo, perdão. Eu vou para Jó. Vou lá para Jó. Leio o verso 10 do capítulo 12 de Jó, que diz: na sua mão está a vida de todos os seres vivos,
e o espírito de todo o gênero humano. Vida e espírito. Nas mãos de Deus estão vida e espírito de todo o gênero humano. Vida, espírito. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, lá no Éden, lá no início, e a Bíblia diz que só depois disso é que ele passou a ser alma vivente, ele se tornou alma vivente. Antes dele se tornar alma vivente, ele não era nada. E a alma não existia. Porque a alma é uma união indissolúvel entre o material, o corpo, e o imaterial, que é a vida. E o quê? A mente. A mente. Porque ao criar, ao incutir o espírito dentro de nós, que é uma expressão que Zacarias se utiliza lá em Zacarias capítulo 12, verso 1, Zacarias não estava querendo ensinar que há uma alma autônoma e imortal dentro de cada um de nós. Então, alma está indissoluvelmente associada a corpo, algo que é material. Só a alma quando a alma está ligada a algo material, que é o corpo. E isso é um fato. Eu tenho vários textos aqui que eu gostaria de tratar com vocês, mas eu vou elencá-los no próximo vídeo, ok? A gente ainda não encerrou esse assunto aqui, não. Nós ainda não encerramos esse assunto. Eu leio por último o versículo, o capítulo 45 de Isaías, versículo 12. Isaías 45, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. Diz Deus. Criou as almas, seres humanos, a raça humana. De que forma que ele criou? O material, vindo do pó da terra, com o quê? Com que pertence a Deus. O ruar, o espírito, fôlego de vida. E junto com o fôlego de vida vem o quê? Vem mente, vem consciência, vem capacidade intelectiva. Que quando se morre, se perde tudo isso. Por quê? Porque esse negocinho chamado cérebro vira pó. Juntamente com o corpo. Se desintegra. Por isso que o sábio rei Salomão disse que na morte ninguém terá lembrança de absolutamente nada, ninguém receberá recompensa de nada. Ele está falando da morte natural. Ninguém tem inveja, ninguém sente amor, ninguém sente ódio, ninguém produz absolutamente nada, porque estão o quê? Mortos. Não podemos confundir o conceito de vida com morte, como se morte fosse apenas um portal, que é o caso dos espíritas, dos espiritualistas. E a cristandade aceita isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Vida, morte, vida. Na verdade, a morte não existe. Então caia nessa balela você, meu irmão. Caia. Continue caindo nessa balela. Continue caindo nessa conversa. Continue caindo nessa conversa. Agora, é o seguinte. Não estou fazendo ameaça nenhuma aqui não, tá? Não estou fazendo ameaça nenhuma porque não sou juiz, sou um bosta qualquer. Né? Não tenho competência nenhuma para julgar ninguém, nunca tive e jamais terei. Quem julga é Jesus. Mas então eu encerro esse vídeo mais uma vez dizendo: quer continuar crendo na imortalidade da alma? Faça bom proveito da sua alma imortal. Faça bom proveito. Quer continuar crendo na existência de um lugar chamado inferno? Também faça bom proveito disso. Eu não sei de que modo isso vai fazer sua vida adquirir sentido, né? Se você quer continuar acreditando num tormento eterno, ainda que para almas que seriam imortais, que você continue crendo nisso. E eu encerro de novo, reforçando os meus argumentos. Como é que a alma é imortal para você? Ela é imortal porque ela é igual a Deus? Ela é imortal porque ela é igual a Deus, na questão da imortalidade?
ou numa determinada circunstância da eternidade pretérita, Deus criou a alma. E enquanto a alma seja criatura, Deus a criou imortal. É assim que você pensa? Então quer dizer que Deus criou criaturas imortais? E lá no Éden, quando Adão pecou, Eva pecou, ele colocou um anjo com a espada flamejante ali, protegendo a árvore da vida. Porque se Adão comesse da árvore, do fruto da árvore da vida, e Eva também, eles viveriam eternamente. Deus, então, impediu isso. Deus impediu isso. Então, quer dizer que, enquanto no corpo, não haveria possibilidade de viver eternamente. Só em condição de alma imaterial, etérea. Né? Nós vamos voltar no próximo vídeo para analisarmos mais alguns textos sobre os quais trabalham os imortalistas. E nesse ponto, olha, eu tenho que ser justo aqui, tá? Eu tenho que ser justo. Nesse ponto, vocês são muito injustos com a teologia adventista. Nesse ponto, vocês são. Nesse ponto, me perdoe a sinceridade. Não estou querendo desrespeitar ninguém, não, tá? Mas vocês estão sendo muito injustos com a teologia adventista. Porque nesse ponto, eles estão corretíssimos. 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 Nesse ponto, eles estão trabalhando com a palavra de Deus e com a lógica de Deus, com o nexo de Deus. Não com o nexo de uma tradição que se incutiu dentro do cristianismo e que se solidificou. Não. Estão trabalhando com a palavra de Deus. Vou ficando por aqui, no próximo vídeo tem mais. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.